Boa noite, meu nome é Leonardo, sou do Polo de Patinho. Vou apresentar o trabalho que eu fiz dentro da dissertação que eu escolhi. Infelizmente ele ficou um pouco incompleto, né? Mas vou apresentar como que eu tenho. O tema que eu escolhi é a relação indivíduo-música na perspectiva dos significados musicais de Lucy Green, um estudo de caso em um projeto social. E a razão por eu ter escolhido essa dissertação é uma leitura inicial que eu fiz dela que me chamou a atenção até inclusive uma das motivações que levou a autora a escrever essa dissertação, que foi um relato dela com relação a uma experiência nova para ela enquanto músico. Ela encontrou com um flautista eles num fórum de flauta doce, eles descobriram que ele estava por aqui e informalmente eles marcaram uma aula com esse músico. E para essa aula ela preparou um estudo técnico super avançado, né, para poder adquirir algumas dicas desse professor. E quando chegou na aula, na frente do professor, o professor indagou, o professor perguntou para ela qual que era o afeto que ela tinha com essa música. E isso ela ficou totalmente sem saber o que responder para o professor, porque até então ela não tinha se atentado para esse aspecto musical, creio eu, que foi uma surpresa para ela. Pode passar. Então essa questão me remeteu para uma discussão que nós havíamos feito muito na época que eu estudava música na UFOP, que a gente tinha uma disciplina que chamava Estética e Filosofia da Arte. Nós entramos muito em assuntos assim, por exemplo, técnica, com relação a feeling mesmo, que está muito presente na música popular. Onde que a música, na sua parte estética, na sua parte de beleza, até que ponto é necessário a técnica e até que ponto é necessário também esse feeling musical, né? Então coloca essas duas coisas assim numa discussão muito bacana. Pode passar. O objetivo geral da dissertação é investigar a relação indivíduo-música na perspectiva dos significados musicais de Lucy Green, nos específicos, compreender de que forma os significados intersônicos e delineados emergem nas práticas do projeto, compreender como os significados intersônicos e delineados são vivenciados nas práticas do projeto e compreender se e como esses dois aspectos do significado musical são integrados nas práticas do projeto. Vou afastar um pouquinho esse bloco. Questões de pesquisa. A problemática está em torno de duas situações vivenciadas pelo autor relacionadas à mecanicidade da técnica da execução musical, onde muitas vezes o músico não trabalha o lado afetivo sensorial da música. Os objetivos eu acabei de ler. A revisão de literatura, o referencial teórico dessa dissertação, creio eu que seja na revisão literária, que está baseado nos conceitos de significado musical intersônicos e delineados da autora Lucy Green, 1988 a 2008. A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde a metodologia foi um trabalho de campo desenvolvido em duas fases. A primeira caracteriza-se pela realização de observações participantes registradas em diário de campo, e outra são entrevistas individuais gravadas em áudio e transcritas em texto. A pesquisa foi feita dentro de um projeto chamado Cantadores do Vento, da ONG Cantar. Os resultados a partir da análise dos dados evidenciaram que a relação entre música e cena está associada à relação aos significados musicais, está diretamente ligada aos significados musicais. A pesquisa, de acordo com a minha reflexão sobre ela dentro da minha prática pedagógica, ela é interessante sim, ela é válida, mas acredito que ela tem mais valor dentro de projetos mesmo, que são projetos sociais onde o músico, ele, às vezes nem necessariamente ele tem que ter uma formação acadêmica de música, mas ele pode ser músico junto com aqueles alunos e único exclusivamente ser músico junto com eles. Então ele pode avançar em termos técnicos, de instrumento, seja um instrumento
que for geralmente nessas ONGs tem professores de vários níveis, né? Então, eu acredito que dentro desse âmbito pedagógico aí, essa pesquisa é válida. Agora, com relação à minha realidade pedagógica, que atuo dentro de escola pública, municipal, onde tem várias intervenções pedagógicas e trabalho com crianças também, com necessidades especiais, então, para mim, profissionalmente, eu não tiro muita coisa dessa dissertação que eu proveito.